tema absolutamente feminino é o tema de hoje, porque afinal de contas, qual é a mulher que não quer dar conta de tudo? Não é verdade? Eu acho que você se identifica, eu me identifico super. E esse é mais um Desabafa. Eu não aguento mais dar conta de tudo. Estamos aqui com Laís, nossa cadeira cativa, aquela que entende tudo de Bíblia, que ouve a gente como ninguém, que dá bons conselhos. Não me comprometa a esse ponto, Tiara. E Thaís, que é uma super mulher, que eu entendo que é uma menina incrível, que ela é esposa, ela é líder do Mega, ou seja, ela cuida de, sei lá, uma centena de adolescentes só no ouvido dela. Ela tem uma agência de marketing, ela cuida da comunicação do Desabafa. Eu já tô cansada. Me conta. Meu Deus, eu já cansei só de ouvir aí também. Não é? E é impressionante Realmente. quando a gente para pra pensar como a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Você Com dá certeza. conta de tudo? Pois é, Tiara, eu acho assim que a minha agenda realmente é bem lotada, eu tenho muitas coisas para fazer, mas eu acho que o que piora isso tudo é realmente a minha cobrança interna, assim. Eu acho que, às vezes, eu coloco lá tudo na agenda, tudo que eu tenho para fazer, tudo certinho. Tem dia que vai, tem dia que não vai. E eu realmente, nesses dias, eu vou dormir mal, porque eu não consegui dar o check assim, na agenda. E tem coisa mais gostosa do que dar check na agenda? Gente, eu adoro fazer uma tarefa só para dar aquele check que eu fiz. É mesmo? Sou viciada em checks. Você sabe que assim, né? Eu tenho a veia artística bem aflorada, né? Então, por tendência, a vida toda eu tive aquela coisa de, eu vou melhor à noite, eu produzo mais à noite, então eu ia dormir um pouco mais tarde, acordava mais tarde. E aí virou uma chave na minha vida, assim, que, cara, foi essencial para uma mudança drástica de comportamento, que foi a entrada do esporte na minha vida. E isso fez toda a diferença, assim, porque eu comecei a fazer esporte com frequência, começou a se tornar um hábito e hoje é uma paixão sem limites, assim. Então eu corro, eu faço academia, eu faço muitas coisas e eu preciso acordar cedo para isso. Logo, eu preciso dormir cedo. E o esporte me trouxe uma coisa de rotina que faz com que eu tenha agenda para tudo. E eu não sei vocês, mas a mim facilitou demais a minha vida, assim. Esses cheques todos, claro que obviamente às vezes não dá, realmente não tem como. Mas ficou muito mais leve, porque é como se eu tivesse um desafio no dia seguinte para fazer dar certo. Mas eu também não sei se é tão bom assim, porque pode ser que em algum momento dê um bug aí, né? O que você me diz, Laís? Nossa, eu sofro demais também com todo esse lance de ter que dar conta de tudo. Eu me cobro muito. E essa cobrança, assim, ó, desde que eu me entendo por gente, assim. Eu brinco que eu tenho uma síndrome, que é a síndrome da divindade. Que eu preciso estar em todos os lugares, eu preciso dar conta de tudo, né? Então eu assim sofro e fico muito triste quando eu não consigo participar de tudo, quando eu não consigo abraçar todas as oportunidades que vêm na minha frente. Então, esse lance assim, de querer fazer tudo, o lance da tirania do máximo potencial, sabe? Muito a minha cara. Esse sentimento de, poxa, você tem potencial para isso, você poderia estar fazendo aquilo, por que você não faz? Então, essa cobrança interna. Eu tenho uma questão social aí que eu quero levantar. Quando vocês eram solteiras, vocês conseguiam estar em muitos lugares ao mesmo tempo? Depois que vocês casaram, parece que não sei o que acontece, você tem que dividir a agenda. E é muito difícil conciliar a vida social depois que você casa. Você sofre isso, Thaís? Concordo, realmente. Eu acho que as tarefas multiplicam, não sei, é uma coisa muito louca mesmo. E essa cobrança que a Laís falou, nossa, eu vivo muito isso também. Porque eu acho que além de dar conta de tudo, a gente quer que fazer tudo com o nosso maior potencial, nossa perfeição das coisas, né? Então, às vezes, você deu check naquela tarefa, mas não ficou do jeito que você quis, você já vai se cobrar. Então, é uma cobrança que parece que não para mesmo. Eu sinto muito isso na minha vida também. Vocês conseguem dar conta de ver as pessoas que vocês gostam? Ou essa questão social, de amigos e tudo mais, fica sempre para segundo plano, de tantas funções que a gente tem que exercer no dia a dia? Eu acho que no decorrer da vida também, a gente vai acumulando relacionamentos também. Então, quanto mais velha a gente fica, parece que a gente tem mais amizades, mais pessoas que a gente quer ver. Então, realmente, eu também sinto isso. Sinto que eu não consigo dar minha atenção máxima para todos os meus relacionamentos da minha vida, sabe? Eu também sinto demais isso. Mas o que me consola, o que eu
costumo me esforçar para lembrar é de que eu realmente não vou dar conta de cumprir tudo que eu desejo, né, de alcançar todos os lugares, de estar em todos os lugares. Eu preciso me lembrar sempre qual é o meu propósito e minha missão. E um exemplo que eu acho incrível, que uma vez eu vi um cara americano falar, eu nem me lembro o nome dele, ele falou, pensa comigo, nem Jesus cumpriu o seu potencial, porque ele tinha potencial para reinar aqui na Terra, para fazer milhares de coisas, mas nem ele. Você dividiu esse vídeo comigo? Sim, lembra? Nossa, esse vídeo Gente, é acabou surreal. comigo. Eu falei, cara, é verdade. Por quê? Porque ele focou na missão e no propósito dele, né? E é bem isso mesmo. E a gente ouve muito hoje em dia, né? Essa mentira encapada de verdade que diz, poxa, você tem potencial. Gente, isso destrói com a gente. Não é que a gente quer criar mulheres, influenciar mulheres a serem acomodadas. Claro que não. É óbvio que a gente pode fazer muito mais do que a gente tem feito. E a gente precisa reconhecer o que eu não tenho feito, o que mais eu posso fazer, né? Mas dentro da nossa missão, né? Dentro do nosso propósito, dentro do momento de vida em que nós estamos. Né? Então, agora eu sou mãe de uma menininha que vai fazer 3 anos. Eu hoje trabalho com aconselhamento bíblico, atendo muitas mulheres, eu sou casada, né? Eu atendo também como psicóloga. Então, olha o tanto de demanda. Então, dentro desse momento de vida, eu posso querer fazer o que mais, né? E aí o lance da comparação também entra muito, né? Porque eu me comparo com mulheres que, na carreira estão voando, voando, voando. E eu acho que eu estou bem, mas comparado a elas, poxa, meu potencial não está tão atingido como deveria estar. Mas por quê? Porque o meu momento de vida é para se dedicar a coisas específicas, né? Estou cumprindo o meu propósito ali. E eu acho assim, né? Eu até ouvi uma pregação do Washington essa semana, e ele falou uma coisa de um autor que eu não vou lembrar o nome, depois a gente coloca aqui embaixo para vocês saberem de quem que é essa frase. Mas assim, nós não esquecemos que somos cristãos, mas nós esquecemos que somos humanos. E eu acho, mas eu vou parafrasear isso, a gente esquece que é humano por achar que a gente é Deus. E a gente acha que a gente pode tudo. E não, a gente não pode tudo, né? Nós somos humanos, falhos. A gente não vai atingir o nosso potencial jamais, né? Porque é isso, a gente precisa focar no momento, naquilo que a gente pode fazer e chegar no nosso limite. E aí, próxima fase. Sim, eu acho que a gente pensa que é Deus porque a gente realmente quer controlar tudo também. Eu não sei se vocês são assim, mas eu me sinto muito controladora. Eu sinto a necessidade de estar por dentro de tudo, sinto a necessidade de estar no controle mesmo, né? E eu acho até que esse momento da pandemia veio para mostrar para a gente que realmente a gente não está no controle de nada. Às vezes, muitos planos que a gente fez lá no início do ano foram todos por água abaixo quando veio todo esse lance de Covid e tudo mais. E eu acho que isso tem que ser algo que vem à nossa mente o tempo todo. Eu não estou no controle e Deus está no controle. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa muito boa, porque Ele é quem sabe de tudo. Ele está no controle de tudo porque Ele entende toda a situação. A gente entende um pouquinho ali do nosso meio ali, mas Ele está lá de cima, sabendo tudo o que está rolando e Ele não perdeu o controle. Tudo ainda está direitinho nos planos dele para a gente, né? Nossa, é incrível como que essa nossa sede por controlar todas as circunstâncias e ter que dar conta de tudo revela também a nossa falta de confiança em Deus, né? A nossa crença de que nós somos capazes de fazer tudo e eu tenho convicção de que esse meu impulso de querer dar conta de tudo tem muito a ver com uma crença minha que é a seguinte: ninguém consegue fazer tão bem quanto eu. Nossa, isso vale pra todo mundo, não só pra você. Então, eu sou perfeita, abraço ninguém o mundo. faz como eu. Por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas, ou porque... Não, porque na realidade, ali no fundo, eu acredito que ninguém consegue fazer como eu consigo fazer, né? Que pode ser verdade em vários aspectos, claro que pode, né? Mas não precisa ser uma verdade absoluta isso, não tem que ser assim. E diante de tudo que a gente falou aqui, o que a gente pode fazer com relação a isso? Assim, o que a Bíblia diz a respeito da gente querer dar conta de tudo? Pois é, a gente precisa criar vergonha na cara e deixar de acreditar que tudo depende da gente e também deixar de acreditar que tudo depende de Deus, né? E aí parar de cair nesses extremos e ajustar as coisas. E percebermos quais são as demandas legítimas que nós estamos vivendo, nós estamos encarando, né?
é legítima essa situação, né? E essa demanda tem a ver com a fase de vida que eu estou vivendo? Tem a ver com o meu propósito, né? Ou não? Eu lembrei disso aí que você falou, do temor de homens, né? Temor aos homens, eu não sei como é que fala. Mas quando a gente pega mais demandas do que aquilo que a gente aguenta ou aquilo que é necessário que a gente pegue, por medo de dizer não, por receio de desapontar as pessoas. E eu sofro disso também, gente. Nossa, perfeito. Eu acho que uma maneira da gente verificar se a demanda é legítima ou não é perguntar por que eu vou topar fazer isso, né? Eu vou topar fazer isso por quais motivações? Às vezes para não desapontar o outro, ou às vezes para ser reconhecido pelos outros. Acho que tem isso também, né? Às vezes a gente pega alguma coisa para fazer, para que os outros vejam que a gente sabe fazer aquilo, ou para que os outros vejam que a gente dá conta daquilo. Eu acho que 90% do tempo a gente passa querendo provar para os outros, né, que a gente pode, que a gente dá conta. A rede social é um exemplo clássico disso, né? De que a gente mostrando para o outro, olha só como eu sou bonita, olha como minha vida é legal, olha como eu dou conta de tudo. Fui na academia, tá pago, galera. Entendeu? Aí corri na madrugada, né? Ou li livros. Nossa, as pessoas leem 10 livros no mês. Mal consigo ler um. Eu não sei o que acontece com as pessoas. Leitura dinâmica. Eu fico perdida nessa história toda, porque eu queria muito conseguir ter tempo para ler mais coisas, mas eu não consigo. Isso é uma coisa que eu preciso colocar na minha agenda. Porque eu tenho necessidade de leitura, necessidade de escrita, e isso é uma coisa que eu vou deixando, assim, que talvez seja dos hobbies, dos meus preferidos, e eu deixo passar. Isso eu preciso colocar na minha agenda. É verdade que a gente realmente não dá conta de tudo que a gente gostaria, né? Então a gente tem que se lembrar que nós não somos Deus, que nós realmente não temos que ser completos e dar conta de tudo. E reconhecer, então, o que é legítimo, o que faz sentido para mim agora, né? O que é Deus falando, o que é uma demanda que eu quero fazer porque eu quero agradar as pessoas, ou porque eu quero passar uma impressão de mim. Afinal, temos que nos lembrar que aquilo que fazemos não nos define, né? Nós somos definidas por quem Cristo nos fez ser na cruz, né? E não por aquilo que nós fazemos. E eu acho que, às vezes, a correria maluca é também porque nós acreditamos que eu preciso fazer algo porque isso me define. Perfeito. E depois de tudo isso, desta aula, eu quero falar sobre mentiras, verdades e ações, porque a gente tem que colocar na prática tudo que a gente aprende. E me fala, Laís, qual que é a grande mentira do tema de hoje? Coisa mais linda de se ouvir é: nós não temos que dar conta de tudo. Não temos, isso é maravilhoso, porque isso também ressalta a nossa gigantesca dependência de Deus, né? Isso é muito importante. E qual que é a verdade? A verdade é que nós somos vulneráveis, né, meninas? Nós não somos super-heroínas e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós não precisamos dar conta de tudo e que não é papel nosso, né? Eu tento me lembrar disso todas as vezes que eu deito minha cabeça no travesseiro e eu lembro muito daquele versículo que fala que Deus cuida, Deus dá aos amados enquanto dormem, né? Então eu tento entender assim que enquanto eu estou dormindo, mesmo assim, as coisas estão acontecendo porque não depende de mim, né? Depende só de Deus. Então Ele cuida de nós enquanto nós estamos dormindo. Acho isso o máximo. E eu pensei em um versículo também que é super batido, mas eu acho que vem bem de encontro com o que a gente está falando hoje. Quando eu sou fraca, que eu sou forte, né? Eu acho que a vulnerabilidade é isso. É a gente permitir ser fraco diante de Deus e nos colocarmos diante dele mesmo. A gente não dá conta de tudo. Senhor, eu não dou conta de tudo. Me ajuda porque eu quero encontrar felicidade mesmo quando eu não dou conta de tudo. Eu lembrei de uma coisa sobre esse versículo, né, que você citou, que eu sempre falo com os adolescentes, assim, às vezes elas vêm a mim com um pecado ou algo que elas estão lutando contra, e elas falam assim: Thaís, eu não consigo, Thaís, eu não dou conta. E eu falo: mas não é você mesmo que vai dar conta. É Deus que vai agir através de você. Então, e a gente tem sempre que reconhecer isso para Deus. Falar: Deus, eu sou fraca, eu realmente não consigo fazer isso que o Senhor está me pedindo, lutar contra esse pecado, ou realmente fazer com excelência aquilo que você colocou nas minhas mãos. Mas eu preciso que o Senhor me ajude e, através do Espírito Santo, que você vai conseguir fazer isso, porque a força é dele, né? Não é nossa. É isso mesmo. E como é que a gente faz para colocar tudo isso em prática? Aí está um grande desafio, né? Acho que a gente precisa aprender que o descanso é uma demanda legítima. Nós temos, então, uma grande responsabilidade de aprender a descansar em Deus e nos lembrarmos que
Ele é fonte de toda satisfação, então não há nada mais que nós possamos fazer para nos sentirmos satisfeitas, para estarmos completas, né? Nós não podemos, então, nos apoiar no nosso próprio braço, né? Mas reconhecer que nele nós encontramos descanso, né? Há um verso bíblico que eu amo demais, é uma receita que Paulo nos passa através da carta que ele escreve aos Filipenses, né? Capítulo 4, no verso 6 a 8, que fala: não andeis preocupados por coisa alguma. Eu lembro a Laís desorientada no dia a dia, correndo para lá para cá, se preocupando com milhares de demandas, e fala: antes disso, coloquem diante de Deus aquilo que te preocupa, as suas preocupações, as suas petições, agradecendo-lhes por tudo que Ele já fez. Ou seja, ao orar a Deus, eu preciso colocar diante dele aquilo que me preocupa, mas fazendo isso, me lembrando aquilo que Deus já fez. E qual que é o maior feito de Deus por nós? Jesus na cruz, né? Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, se eu reconheço que Deus está presente e que meu coração precisa se voltar para Ele, fazendo isso, abrindo, sendo sincera em relação a tantas coisas que me afligem diariamente, mas me lembrando que Jesus fez algo por mim na cruz que me garante satisfação, completude, tudo aquilo que eu preciso, eu consigo, então, experimentar uma paz que excede a circunstância, que está aqui, ó, gritando para mim, que está uma loucura. E então, depois disso, no verso 8, fala que eu preciso, então, pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, para que, então, eu não me desespere, né, diante das circunstâncias que gritam dizendo que eu preciso fazer, que eu preciso dar, que eu preciso, né? Não, gente, Cristo é suficiente. Nós temos que reconhecer, como a Thaís disse, a nossa pequenez, a nossa vulnerabilidade, e reconhecer que Ele é tudo aquilo que a gente precisa, e ponto, né? E é tão bom quando a gente reconhece, né? Quando a gente acredita nessa verdade, assim, e definitivamente se entrega aos cuidados de Deus, né? Como a vida da gente dá uma virada de chave, você começa a encontrar as coisas todas encaixadas, né? E lembrando que não é, então compreende isso hoje, amanhã eu vou acordar, o sol vai brilhar, não. Eu vou compreender. A nossa vida cristã é uma constante, né? É uma constante. Então, dia após dia, atrás de perrengue após perrengue. A gente só vai passando de fase. Tô falando isso aqui, amanhã eu acordo na loucura, e na semana que vem a Thaís vem e me lembra disso. Eu falo, ai Deus, que bom pelas amizades, e a gente vai caminhando dessa maneira. É isso aí. Então é isso, minha filha. Você não vai dar conta de tudo. Tenha certeza disso. Mas tenha certeza também que você vai experimentar a paz que excede todo entendimento e que só em Cristo a gente vai conseguir viver isso. Esse foi mais um Desabafa. Por favor, participe das nossas redes sociais, fique ligado em tudo que acontece. É importantíssima a sua participação para que tudo isso venha melhorando dia após dia, porque a gente ainda está em experimentação, mas a gente vai chegar lá, vai ficar mais do que excelente para a gente ter um conteúdo muito completo para você. Muito obrigada pela sua participação, até a próxima, beijo, tchau!